Nós vamos conversar agora com o Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês da Jovem Pan. Doutor Júlio, vamos falar aí de grandes preocupações que se tem com essa possível terceira onda, chegada da cepa indiana aqui no Brasil, mas tem outras variantes já detectadas. O senhor participou, inclusive, desses trabalhos, dessas pesquisas. Como é que o senhor vê a situação hoje do Brasil em relação à exposição da população à doença? Quanto mais transmissão, em vez da gente gerar imunidade de rebanho, a gente gera variantes que têm maior escape da resposta imune, que eventualmente pode ter um escape da vacina. Então, é interessante que a gente controle a transmissão, independente do número de leitos de terapia intensiva, a gente tem que manter uma transmissão baixa para que as vacinas continuem funcionando para as novas variantes. Tem uma outra dúvida que é quanto à capacidade de imunização das vacinas, e em particular a vacina Coronavac, que há uma discussão quanto à eficácia que ela teria das pessoas com mais idade, que foram exatamente as primeiras a serem vacinadas, e parece que o nível de imunização seria mais baixo do que o esperado anteriormente. Esse estudo foi coordenado por mim e a equipe do Vebra Covid-19, e a gente verificou que a efetividade, que é como a vacina funciona depois que a população é imunizada, ela vai diminuindo com a idade, e o que nos preocupa são os idosos acima de 80 anos. As pessoas com 70, 74 anos, a efetividade global foi de 62%, foi maior, inclusive, do que o ensaio clínico do Instituto Butantan. Então, nossa preocupação maior é as pessoas acima de 80 anos, que têm uma efetividade de 28%. Nesse estudo no estado de São Paulo, foi o maior estudo e o único na população idosa para esse tipo de vacina, para a Coronavac. Então, é importante a gente entender ainda se a vacina continua sendo protetiva em relação à hospitalização e óbito. Muito provavelmente sim, mas a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para esses idosos extremos, acima de 80 anos, tá monitorando isso mais de perto, fazendo outras pesquisas complementares, para recomendar, possivelmente, uma terceira dose de Coronavac ou até uma dose de uma vacina diferente da Coronavac para esse público-alvo. Agora, doutor Júlio, isso daí está sendo detectado entre os mais idosos. Como eu disse, eles receberam a vacina antes. Agora, pode haver algum problema também em faixas etárias abaixo desses 70 anos, porque entrou numa fase de vacinação mais recente, muita gente ainda esperando, aguardando a segunda dose? O que a gente, nesse trabalho, também demonstrou é que é necessário 2 doses da vacina para você ter uma proteção adequada para os idosos. Então, muitos idosos ainda não foram se vacinar com a segunda dose. É importante que retorne nos serviços de saúde para complementar seu esquema vacinal e ter a proteção esperada. Para jovens, a gente espera que não, que a efetividade global seja maior, A gente tem que avaliar também subgrupos específicos, talvez seja interessante avaliar em imunossuprimidos, eventualmente em pessoas que respondem menos, têm uma resposta imune menor, porque essa é a teoria dos idosos, Os idosos tendem a ter uma resposta imune mais branda às vacinas. Isso acontece para a vacina de influenza também. Então, o mesmo fenômeno que a gente viu para a Coronavac acontece também para a vacina de influenza. Então, eu não acredito que para a população geral existe uma baixa efetividade. Eu acredito que ao contrário, muito provavelmente a efetividade é até maior do que nos idosos, essa efetividade que foi constatada por esse estudo. Então, a Coronavac continua sendo efetiva, na população geral, principalmente na população mais jovem. Talvez seja essa estratégia que possa ser adotada pelo Programa Nacional de Imunização. Reservar a Coronavac para um público mais jovem, para gestante, que não pode usar, por exemplo, a AstraZeneca, foi suspensa pelo Ministério da Saúde, que tem boa resposta imunológica, e nessa população a vacina tem boa efetividade. Agora, em relação à AstraZeneca, é uma situação ainda a ser conferida, e quando as pessoas têm algum problema relacionado, por exemplo, à circulação, à coagulação, não seria recomendável? Porque agora nós entramos numa fase, por exemplo, aqui em São Paulo, de possibilidade, inclusive, de os mais jovens tomarem a xepa. São aquelas vacinas que sobram no final do dia, que não podem ser guardadas para o dia seguinte. Então, a partir dos 18 anos já pode. Tem alguma doença em que a pessoa deve tomar mais cuidado ao tomar uma vacina?
Talvez as pessoas que têm predisposição para esses eventos trombóticos, né? Mas é importante ressaltar, por exemplo, que o uso de anticoncepcional tem um risco atribuível maior que tomar a vacina da AstraZeneca e Oxford, fumar é um risco ainda maior, e a própria doença pelo Covid, né, também leva a fenômenos tromboembólicos muito mais frequente que o uso da vacina. Então, deve-se pesar o risco-benefício, né, do ponto de vista da estratégia populacional. Se você tem a circulação intensa do vírus, talvez valha a pena tomar qualquer uma das vacinas para se prevenir para hospitalização, óbito, eventos trombóticos importantes. No local onde você tem baixa transmissão do vírus, a gente pode ter diferentes vacinas para diferentes públicos-alvos, justamente para a gente reduzir os eventos adversos associados a cada tipo de vacina. Não é o caso do Brasil, né? O Brasil ainda tem uma elevada transmissão, bastante número de hospitalizações e óbitos. O mais importante nesse momento é prevenir hospitalização e óbito, então tome a vacina que tiver disponível para você no posto de saúde, porque é a melhor prevenção para eventos trombóticos, e como o Covid está circulando bastante, você pode sim ter um evento trombótico secundário ao Covid. Então, essa é a lógica, né? Vai depender com o tempo, a gente pode ajustar as diferentes vacinas para diferentes públicos-alvos, e isso deve acontecer ao longo do final de 2021, início de 2022. E doutor Júlio, o que a gente tem constatado também é que a reinfecção é uma realidade, não é? Se discutiu muito isso de início, se achava que era fake news, mas são vários casos e necessariamente é através das variantes, porque muita gente acreditava, inclusive, que tendo tido a doença estaria protegida, né? E eu conheço várias pessoas que tiveram pela segunda vez. Não necessariamente pelas novas variantes, a gente entende que as novas variantes têm um mecanismo de escape da resposta imune que torna mais frequente a reinfecção, mas, por exemplo, as pessoas que tiveram a forma leve da doença não desenvolveram anticorpos suficientes à resposta imune, pode se infectar, sim, pela mesma variante que se infectou no passado. As vacinas que nós temos disponíveis, nós temos dados para a AstraZeneca, que de alguma forma tem pacto na transmissibilidade, a AstraZeneca que faz, mas nós não temos dados da Coronavac do ponto de vista do impacto em pacientes assintomáticos e no que diz respeito à transmissibilidade. Então, mesmo nas pessoas vacinadas ou que já tiveram a doença previamente, é importante manter as medidas preventivas, o uso de máscara, o distanciamento e evitar aglomerações. Agora, doutor Júlio, o senhor acha que é momento para flexibilizações, como nós estávamos conferindo há pouco, o Rodrigo Viga trazendo as informações do Rio de Janeiro, permitindo um distanciamento menor em bares, em lanchonetes, restaurantes, a proximidade maior, liberação aí de mais eventos artísticos. O senhor acha que é o momento? Não, não é o momento de flexibilização. O Brasil e o Rio de Janeiro estabilizou num patamar muito elevado de número de casos e óbitos. Nós já vemos um aumento da média móvel em termos de número de casos. Alguns estados já estão colapsados, Mato Grosso do Sul, Amapá, Goiás, e outros estados podem colapsar porque flexibilizaram no momento ainda bastante crítico, com elevada transmissão, com uma taxa de ocupação de leitos de terapia bastante elevada. Não é o momento de flexibilizar porque a gente não tem uma percentual importante da população imunizada. A gente precisa ter pelo menos 70% da população imunizada. Reino Unido, Israel conseguiu controlar a transmissão, fazendo lockdown e vacinação em massa. Não é o caso dos Estados Unidos, que foi apenas vacinação em massa. Então a gente não está fazendo nenhum dos dois, nem vacinação em massa, nem lockdown, e uma terceira onda é evidente e pode acontecer e já se iniciou em diversos estados do Brasil. Com a chegada de uma nova variante, uma variante indiana, talvez mais transmissível, com maior escape da resposta imune, isso pode se intensificar e o nosso colapso pode ser mais grave do que aconteceu nos meses de março e abril. Bom, e para fechar, doutor Júlio, nós tivemos aí o registro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba tiveram elevadas concentrações do coronavírus em esgoto. Tem esse monitoramento Covid esgotos e foi detectada a presença aí com altas concentrações. O que isso indica?
Várias cidades do mundo estão fazendo esse tipo de monitoramento e eles coletam amostras randômicas nos esgotos, identifica a carga viral, né, no esgoto, e aí, como a gente testa pouco, o esgoto, o esgoto, ele reflete muito a circulação viral. Um aumento importante de números de pontos de coletas positivos e o aumento dessa carga viral do coronavírus nessas amostras demonstra que o vírus está circulando muito naquela população e chama a atenção justamente para reforçar as medidas preventivas, talvez adotar restrição, porque você não está testando muito, talvez você não detecte esse aumento, mas por amostragem através de esgotos você pode sim detectar uma provável maior circulação do vírus naquela cidade, naquela região. Bom, o fato é que a Fiocruz tem alertado para esse risco da terceira onda, de um agravamento novamente da pandemia aqui no Brasil, né? Nós temos sempre essa briga política em relação ao isolamento social, o desgaste da população, que é uma coisa evidente, todos nós estamos cansados da pandemia, na verdade, mas é uma situação de risco efetiva, né? E o pior cenário é o que a gente vive, esse abre e fecha interminável. É ruim para a saúde, porque a gente não diminui a transmissão num patamar adequado, e é ruim para a economia também, que não se programa. Então, você abre 3 semanas, fecha 3 semanas, você contrata pessoal, você compra material, os restaurantes abrem e fecham. Então, assim, o cenário do Brasil é o pior cenário, porque a gente nem faz adequadamente as medidas restritivas e nem pode reabrir todas as atividades com segurança, porque senão teríamos o colapso de todo o sistema de saúde. Então, infelizmente, a gente mantém esse ciclo com pouca vacina e muito provavelmente nós vamos passar o inverno todo com bastante transmissibilidade do novo coronavírus, principalmente na região sul, sudeste e parte da região centro-oeste. É isso, ouvimos Júlio Croda, que é infectologista, pesquisador da Fiocruz. Doutor Júlio, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com todos os ouvintes da Jovem Pan.